Eu não tinha nenhum conhecimento de método científico, como fazer. Então, pegava uma câmera junto com 2 ou 3 amigos, a gente filmava, eu perguntava umas coisas bem banais, assim. Ah, como é que era? Quanto tempo durou? Porque eu não sabia mais o que fazer além disso, né? Do óbvio. E logo ficou claro para mim que para entender essas experiências extraordinárias, essas crenças extraordinárias das pessoas, eu precisava entender as pessoas. Porque quando eu comecei a querer investigar essas coisas, eu achei que eu ia descobrir algo muito palpável facilmente. Por exemplo, a pessoa fala que foi abduzida por alienígenas. Aham. Bastava fazer um exame de sangue, ou bastava olhar uma radiografia nela que eu ia achar um implante, alguma coisa lá que eu poderia mandar examinar, sei lá, e descobrir com certeza que era algo não explicável. Mas o que acontece em 99,9% das vezes dessas histórias extraordinárias é que a gente só tem o relato. Não tem mais nada. Então, para eu satisfazer minha curiosidade, eu tinha que entender relatos, eu tinha que entender como funcionava a subjetividade, a psicologia humana, né? Já que isso era 99,9% da matéria-prima que eu tinha. E aí eu fui fazer psicologia. E então, eu fui dedicar minha carreira a, depois de fazer a graduação, entender um pouco como é que funciona, me aprofundar nisso e fazer disso minha profissão. Então, hoje eu sou um cientista que estuda especificamente crenças e experiências extraordinárias. Interessante como você descobriu isso cedo, né? E já tava ali entrevistando as pessoas e tal. Eu tenho meio timidez de mostrar. Eu tenho uma fita VHS em casa com várias dessas entrevistas. Ninguém vê, não deixa ninguém ver, nem minha noiva ver. Mas é aquela curiosidade infantil mesmo que a gente estava até conversando antes de começar, né? Que ela é o motivador de boa parte dos cientistas. Essa curiosidade infantil de você querer saber porque sim, porque o negócio é legal, né? E aí, o que que você descobriu, assim, como cientista? Quais foram as suas pesquisas? O que que você foi atrás de tentar entender? A gente pode sintetizar essas pesquisas em mais ou menos 2 direções. Uma é tentar entender como essas experiências e essas crenças funcionam para as pessoas, qual é o impacto na vida delas, se isso faz bem para a saúde ou não. Ou seja, eu estou mais focado nas pessoas do que propriamente no extraordinário. Justo. E o outro lado é tentar entender o que aconteceu de verdade. Independente do impacto que teve nas pessoas, se foi legal, não foi legal, fez bem, fez mal, é tentar entender o que aconteceu de verdade. Então, tem essas 2 pesquisas, essas 2 linhas, eu trabalho com as 2. E se a gente pensar na primeira, essas experiências geralmente não são patológicas, então normalmente não tem a ver com o transtorno mental, porque é o grande estereótipo, né? A pessoa fala que foi abduzida por alienígenas, todo mundo pensa, essa pessoa tem algum transtorno, alguma coisa assim. Na imensa maioria das vezes, não. O que não significa que aconteceu de verdade, necessariamente, né? Aham. Porque as pessoas também costumam pensar dessa forma. Ou é transtorno mental, ou aconteceu de verdade. Tem 1 milhão de outras possibilidades no meio do caminho. Mas tipicamente não tem a ver com transtorno mental. Isso vale para alienígenas, isso vale para mediunidade, para experiências fora do corpo, experiências de quase morte, todo esse universo. Ao mesmo tempo, tem algumas características de personalidade que predispõem um pouco as pessoas a relatar algumas coisas. Características de personalidade, ou seja, coisas que são meio estáveis no comportamento dela ou no modo dela sentir e pensar. Isso a gente chama de personalidade. Então tem alguns traços aí que dominam. Por exemplo, um que a gente chama de abertura à experiência. Pessoas mais abertas, pessoas que estão mais interessadas em questionar o que está estabelecido, a experimentar coisas novas, essas pessoas têm uma probabilidade maior de ter experiências estranhas e de acreditar em coisas diferentes. Interessante. Por uma razão até um tanto simples, né? Que se você se predispõe ao novo, de tanto procurar, uma hora você acha. Então é uma pessoa que vai se permitir experimentar uma religião nova, vai lá um grupo meio diferentão ali, ela vai. A pessoa que, sei lá, nunca tomou ayahuasca, fala, que legal, vamos ver o que que dá. Aí ela vai e toma. Então quanto maior a abertura à experiência, maior a chance dela enveredar por esses lados. Geralmente faz bem para a saúde, essas experiências e essas crenças. Costuma estar associado com o bem-estar psicológico e tal. Ajuda a dar sentido à vida, ajuda a dar uma organizada em certas experiências estranhas que a pessoa tem. Inclusive, tem umas pesquisas bem legais mostrando que, às vezes, o desfecho que essas experiências têm, para o lado mais saudável ou para o lado mais patológico, depende muito do suporte grupal. Ou seja, se ela está, por exemplo, dentro de uma religião que dá sentido para aquilo, que explica o que ela está passando, e se ela tem um sistema de crenças que ajuda a organizar isso na cabeça. Aham. Né? Então, pensando por esse lado, é um resumo. Mas pensando por outro lado do que aconteceu, independente do que as pessoas acreditam, isso a gente percebe, então, que a grande maioria desses episódios aí anômalos, né, essas coisas ligadas ao paranormal, ao sobrenatural, no mínimo, a grande maioria delas podem ser explicadas de forma mais convencional, como erros de interpretação de alguma coisa conhecida ou, numa parcela menor das vezes, fraude. Acontece muita fraude, claro, mas muitas vezes as pessoas estão passando por coisas que são legítimas, tem algo acontecendo ali, que por uma série de razões pessoais e culturais são interpretadas como coisas sobrenaturais.
mas que quando a gente vai um pouco mais fundo, a gente consegue encontrar explicações naturais, para no mínimo a imensa maioria dos episódios. Desculpa te interromper. Não? Quando você fala sobre a grande maioria, você fala no sentido de que como uma margem de erro ou que realmente tem coisas inexplicáveis? Então, aí vem essa parte. Tem ali aquele, como diria o Wesley Safadão, né? Aquele 1% vagabundo, tem aquele 1% ali que resiste bravamente às tentativas de explicação. O que não quer dizer obrigatoriamente que eles sejam sobrenaturais ou paranormais. Pode até ser, vai que, né? Mas é aquele 1% ali que a gente tenta explicar e ele resiste, pelo menos por enquanto. Vai que daqui a 20 anos a gente descobre algum fenômeno novo da natureza que explique. Mas por enquanto eles estão sem explicação, mesmo com a melhor evidência disponível. Então a grande maioria, erros de interpretação ou fraude, e aquele 1% ali persiste e são os mais interessantes. A gente continua estudando, né? Não abraçamos obrigatoriamente a explicação extraordinária. Não é porque a gente não conseguiu explicar com o que a gente sabe que obrigatoriamente aquilo é sobrenatural. Pode até ser, ter algo ali que a gente precisa aprender de novidade sobre o universo, mas a gente tenta explicar dentro do que a gente consegue e, caso seja necessário, a gente tenta expandir as teorias científicas para dar conta daquele fenômeno novo.